Fala, galerinha, estamos aqui mais uma vez, agora um programa diferente, né? Hoje eu não vou entrevistar ninguém, hoje é um dia muito especial, né? Faltando aí pouquíssimos dias para os Jogos Olímpicos, a tensão, né? E a ansiedade bate forte no peito de cada um de nós brasileiros. Eu acho que todo mundo do mundo que ama o judô. E hoje a gente vai falar aí das prévias olímpicas, né? Vamos falar aí os grandes nomes, os grandes atletas que a gente tem que ficar de olho, os favoritos ao pódio olímpico, ao título olímpico. Algumas categorias aí tem o grande favorito a ser campeão, outras já um pouco mais embolada. E a gente vai estar aí mandando ver para vocês, né? A gente não pode nunca deixar de agradecer as pessoas que fazem isso aqui acontecer, né? Então, grande aí gratidão ao Alisson, né? Gratidão aí a Katsu Kimonos. Quem não segue Katsu Kimonos, @KatsuKimonos lá no Instagram. Não deixem de seguir aí, que são as empresas aí que nos ajudam a continuar fomentando o judô no país e no mundo inteiro. E vamos começar, né? Vamos começar. Trouxe meu celular para mim tirar umas pescas, né? Até porque é muita coisa. Senão vai passar muita coisa batida. Então a gente precisa pescar aqui. Fiz algumas anotações minhas mesmo para não errar na hora que eu for dar a informação para vocês, né? A gente vai começar falando dos 60 quilos. Os 60 quilos a gente podia ter o Nagayama como grande favorito, né? Na verdade ele é o grande favorito. Só que o que acontece? O Nagayama, ele é um cara que ganhou 11 Grand Slams, né? É um dos maiores campeões de Grand Slam de toda a história do judô mundial. Porém, Ryuji Nagayama nunca conseguiu ser campeão de uma competição dessa magnitude, que nem a Olimpíada, né? É a primeira vez dele numa Olimpíada, porém, ele já lutou. O resultado que ele teve até hoje foi um bronze, né? Foi um terceiro lugar. Tanto, não dá pra botar o Nagayama como nesse pedestal de grande favorito. Ele é o favorito, mas não o grande favorito, o cara que ia ser batido, não. Ele é um cara que, em competições grandes, acaba dando uma travada, porém, se você pegar aí os scouts, os head-to-heads, né, que são os confrontos diretos, ele é o mais favorito de todos, né. Junto com ele, inclusive, antes de falar de pular a parte do Nagayama, uma parte lá do Japão até não concorda, né, com essa ida do Nagayama, até porque lá eles têm o Takato Naohisa, que é a grande lenda, o gênio Takato dos 60 quilos, que é 4 vezes campeão mundial e campeão olímpico. Então, para muitos japoneses, o Takato sabe o caminho do ouro, né? O Nagayama já é conhecido lá por quando chega nessas competições grandes, não conseguir ter um bom resultado, né? Acaba ali ficando no meio do caminho. Então, para muitos lá no Japão, seria o Takato, né? Não concordam com essa convocação, né? Com essa classificação do Nagayama, que acabou se classificando. O Takato também estava classificado, porém o Japão optou pelo Nagayama. A gente tem também o maior atleta da história, o maior judoca da história do Taipei, que é o Yang Wei, né? O Yang Wei é conhecido como o grande campeão lá do Taipei. Porém, ele também é conhecido como ser o rei dos vice, né? O Yang Wei é o atual vice-campeão olímpico, é o atual vice-campeão mundial, é o atual vice-campeão do último Grand Slam que teve. Ele foi vice-campeão do World Masters. Ele foi vice-campeão mundial universitário. Então, ele é o rei dos vice, né? Então, fica difícil aí a gente também botar ele como um grande favorito. É um cara que sempre está nas finais, mas sempre que chega nas finais, ele acaba perdendo. Ele também foi vice-campeão asiático. Então, o Yang Wei, a gente pode botar aí como um dos favoritos aí ao título e ao pódio. Porém, a gente não pode esquecer que o Yang Wei nunca ganhou uma final dessa magnitude. Todas as competições mundiais que ele chega na final, ele acaba perdendo. A gente também tem que falar do Abdulaev, que não vai poder lutar, né? Como a Rússia ficou de fora, o Abdulaev aí, que era um dos grandes favoritos. Aí, para os amantes de Neuasa, é um dos maiores desfalques
para quem gosta de ver a luta no solo acontecer, né? O Abdulaev, que já ganhou vários grandes slams só fazendo chão, então é uma falta muito grande nesse peso. A gente tem também o Luka Mihaidis, né, que é o georgiano naturalizado francês, que pelo fato de estar lutando dentro de casa, pode ser que esse cara consiga o título, né? Até porque é um grande nome, luta muito, foi terceiro agora em Tóquio, porém não tem nenhum título mundial e nem olímpico. Porém, o cara vai estar lutando dentro de casa com dezenas de milhares de pessoas gritando por ele, pressionando a arbitragem, pressionando o atleta do outro lado. A gente não pode esquecer dele não, né? Tem também os dois últimos campeões mundiais, né? Que é o Francisco Garrigos e o Sardalashvili. O Garrigos da Espanha e o Sardalashvili da Geórgia. Esses dois caras não podem ficar de fora aí como os favoritos, até porque são dois campeões mundiais, então o Beckhead, as últimas vezes que passou nas costas foi desses dois caras nessa divisão, então são dois nomes muito fortes para os 60 quilos nessa categoria. Então, Garrigos e Sardalashvili também são dois grandes nomes. E agora a gente vai falar de duas lendas também que entram como favoritos nessa categoria, né? Um é o Kwon-Jin, que foi a polêmica convocação aí nessa categoria, né? O Kwon-Jin, que era 23º do ranking mundial e acabou sendo convocado para a Olimpíada, onde tinha o Lee Harin, que era o número 4 do mundo. E o Lee Harin vinha fazendo aí um ciclo grandiosíssimo, né? O Lee Harin foi vice-campeão mundial, vice-campeão do World Masters, e ele lutou agora na França, lá o Grand Slam de Paris, foi vice-campeão também, e acabou ficando de fora da Olimpíada, mesmo ficando ali em 4º lugar no ranking mundial. E a Coreia optou por levar o Kwon-Jin, né? O Kwon-Jin que tem 2 medalhas em campeonatos mundiais. O Lee Harin não foi vice-campeão mundial, agora que eu lembrei, não foi. Ele foi vice-campeão do World Master, mas o Kwon-Jin tem 2 medalhas em mundiais e tem várias medalhas aí de Grand Slam e de World Master, né? Então eu acho que o currículo do Kwon-Jin pesou. E ele acabou de ser 5º na Olimpíada, né? Na última Olimpíada que teve. Então, se a gente for parar para analisar friamente, o Kwon-Jin é melhor para representar a Coreia do que o Lee Harin no momento. Porém, é um pouco difícil falar isso, né? Quando o atleta está em 4º do mundo. Como que o atleta vai aceitar ficar de fora para o outro que está em 23º? Mesmo que o Kwon-Jin ficando tanto tempo sem lutar, né? O Kwon-Jin ficou muito tempo afastado dos tatames por motivo de lesão, acabou se afastando ali, mas quando ele voltou a lutar bem, porém ficou muito distante, né? Um em 4º e o outro em 23º, que onde quase nem classifica para a Olimpíada, enquanto o outro brigava no topo do mundo. Mas a Coreia optou por ele, né? E o outro que também foi um pouco polêmico, mas ele acabou ganhando a seletiva, foi o Yeldus Ismetov, né? O Yeldus Ismetov tem 2 medalhas olímpicas, né? Uma de vice e uma de bronze. E é campeão mundial. Então, eu acho que esses dois nomes não são hoje os grandes nomes da categoria, porém são 2 lendas dos 60 quilos. Então, eles podem chegar na Olimpíada e ser campeões olímpicos, que isso não seria surpresa para ninguém. São 2 lendas, atletas perigosíssimos, que podem surpreender a qualquer momento nessa divisão. Então, esses são os grandes nomes dos 60 quilos. Agora a gente vai para o 48 quilos. A gente vai falar uma masculina e uma feminina, para vocês poderem acompanhar, né? Começamos com o peso ligeiro masculino, agora a gente vai para o peso ligeiro feminino. No peso ligeiro, como nos 60 quilos, não tem o grande favorito, apesar do Nagayama ter um leve favoritismo, ele nunca ganhou uma competição grande no sentido, nessa magnitude, mundial e Olimpíada, né? No feminino já é diferente, a gente tem uma favorita disparado, que é a Tsunoda Natsumi, né? Tsunoda Natsumi é a grande favorita do 48 quilos, né? Ela que ganhou 3 dos 4 últimos mundiais, ela ganhou 3. Ela só não ganhou os 4 porque ela não lutou o último. Se ela tivesse lutado, provavelmente ela tinha ganhado
os 4 últimos mundiais. A Tsunoda que desceu do 52 por 48. Inclusive, quando ela era 52, ela ganhou 2 vezes da rainha do 52, que é a Uta Abe, né? Então é o grande nome a ser batido nessa categoria. Tsunoda Natsumi. A japonesa é embaçadíssima, Tomoe para todo lado, chave de braço, então a gente tem que ficar de olho porque ela tem tudo para ser campeã olímpica, né? Experiente, 31 anos. E quem pode estragar essa festa, Júnior? As que chegam mais perto de estragar essa festa, uma é a Shirin Bouclé, né? A francesa, que ganha tudo, mas quando chega em competições grandes dessa magnitude, ela é parecida com o Nagayama lá. Ela não consegue lutar bem. Inclusive, na última Olimpíada, ela acabou saindo nas primeiras rodadas e ela era cotada por medalha. Mas vai estar lutando dentro de casa agora, então ela tem um quê a mais para poder destronar aí a Tsunoda, né? Outra que pode chegar muito bem, que liderou o ranking mundial durante muito tempo, é a Assunta Scuto. Nova, vai chegar muito em forma nessa Olimpíada, então essa italiana também pode destronar a Tsunoda, né? Outra também que é muito perigosa, eu acho que mais pelo perigo, por ela ter muitos ataques fortes por todos os lados, é a Bavudó da Mongólia, que é a atual campeã mundial. Eu acredito muito que a Bavudó pode numa eventual luta com a Tsunoda, surpreender ela também, né? E por aí vai, né? A gente tem vários outros nomes. Deixa eu dar uma pescada aqui, porque é muita gente. A gente acaba não falando todo para não falar, não errar, né? Mas no 48, basicamente, são essas 3, na minha opinião, que podem destronar a Tsunoda. E a Tsunoda é disparada como a grande favorita a ser campeã. Tem a Tara Babufati, tem a Lee da Coreia do Sul, que são grandes atletas também, né, que podem chegar, mas essas... Tem a Abuzaknova do Cazaquistão também, que é um grande nome da categoria. Porém, essas 3 são as mais favoritas ao pódio junto com a Tsunoda, né? A Tsunoda, ela é tão superior nessa categoria que eu acredito que se ela for prata ou bronze, ela não vai ficar feliz. Porque ela tá ganhando absolutamente tudo, né? Acho que a última derrota da Tsunoda foi para Tatsukawa nessa categoria. Foi para Tatsukawa no Grand Slam de Tóquio de 2022. Acho que foi a única derrota dela no 48 quilos. Acho que não perdeu mais nenhuma luta. Então, e a Tatsukawa não está na Olimpíada, né? Porque é compatriota, é japonesa também. E é basicamente isso. Agora a gente vai para os 66 quilos, né? 66 quilos, o grande favorito, que também, igual o 48, tem o grande favorito. No masculino, ele é o maior. Se a gente for pegar todas as categorias, ele é o cara que tem mais superioridade diante das performances, que é o Abe Hifumi, né? O japonês Abe, dos 66 quilos, é o grande favorito a ser campeão olímpico, a ser bicampeão olímpico, né? É um cara que vem dominando a categoria, quase nunca perde. O cara que mais ganhou dele na história é o Maruyama, e não vai estar na Olimpíada porque é compatriota dele, é japonês também. E ele é o cara que vem para ser bicampeão olímpico, né? Sendo bicampeão olímpico, ele entra aí numa briga para, num futuro próximo, brigar aí para ser o maior de todos os tempos, né? Ele que hoje é o maior campeão de Grand Slam da história, ele tem 12 títulos de Grand Slam, ninguém tem essa quantidade de títulos de Grand Slam, hoje o Abe é o maior campeão, e vem atrás da sua segunda Olimpíada, né? Ele que tem 4 títulos mundiais, e quem pode destronar o Abe nessa corrida, que talvez seria surpresa, mas não seria tanta surpresa, é o Yondo Perelei, da Mongólia, né? Que ele faz grandes lutas contra os japoneses, é um dos principais adversários dos japoneses. O outro é o Marvelashvili, que inclusive fez a final olímpica contra o Abe lá no Japão. É um cara que eu acredito que está estudando muito o jogo do Abe para chegar bem nessa Olimpíada. O outro é o Denis Vieru, que dominou o ciclo todo. Tá tendo um problema de peso agora no final do ciclo, porém
Eu acredito que a Olimpíada é uma competição ali que você pega os últimos meses e respira aquilo dali, né? Então eu acredito que ele deva chegar bem na Olimpíada, e ele bem é difícil de ganhar desse atleta da Moldávia, né? Então é outro cara que... Esses caras, eles não são favoritos ao título, porque tem o AB. Mas se eles não ganharem do AB, eles são favoritos ao pódio, né? A gente tem também o Thorne, que é muito perigoso. O Thorne pode derrubar qualquer um. Da mesma forma que ele pode cair para qualquer um, ele pode derrubar qualquer um. Então, o espanhol Thorne também é muito perigoso. Então, ele chega bem nessa Olimpíada. E a lenda Bauan, né? Que é campeão mundial, que é vice-campeão olímpico, né? No Rio, ninguém imaginava que o Bauan pudesse ganhar do Ebinuma. E ele ganhou, né? Então... o Bauan vem para fazer história mais uma vez aí nessa Olimpíada, então é favoritaço também ao título, é favoritaço, não ao título, né, ao pódio, porém fica sendo favorito também um dos nomes fortes que pode ganhar do AB aí, numa eventual disputa, né. Agora a gente vai falar do 52, que também vamos falar da AB, só que agora... é a irmã do Rifumi, a Uta Abe, né? Uta Abe, que é 4 vezes campeã mundial e campeã olímpica com apenas 24 anos. E tem 9 títulos de Grand Slam. É assustador, né? Mas também, disparadamente, assim como seu irmão, ela é a grande favorita do feminino. É a atleta que, pelas performances, pelos confrontos diretos, é a atleta que mais tem chances de ser campeã olímpica se você fizer uma análise de todas as mulheres que estão lá. Então, Uta Abe é a grande favorita dos 52 quilos. Porém, em um futuro distante também, ela poderá disputar aí esse trono de maior atleta de todos os tempos aí, juntamente com a Ryoko Tamura, né? A gente tem também a Clarice, que se ganhar essa Olimpíada, entra nessa disputa. Porém, hoje a Ryoko Tamura é a maior de todos os tempos, né? E aí, quem poderá destronar Uta Abe nessa Olimpíada? A gente tem a Amandine Bouchard, que é a grande adversária da Uta Abe, porque ela conseguiu ganhar uma vez da Uta Abe, mas perdeu 8. Então, é um head-to-head meio disparado para a Uta Abe. Porém, como a Bouchard ganhou uma vez... ela tem na mente dela a crença que ela pode ganhar de novo, e isso é muito importante, né? Dentro de casa, dentro da França, a Amandine pode crescer e pode chocar o mundo aí, vencendo o grande nome do judô feminino hoje, do judô do mundo, o Uta Abe. Então a Amandine Bouchard é a outra favorita aí ao pódio e a tirar esse título aí, que é uma missão difícil, mas nada é impossível se tratando de Jogos Olímpicos, né? A gente tem também Odete Gilfrida, que acabou de ser campeã do mundo, vice-campeã olímpica, é uma atleta que, judoisticamente falando, não respeita ninguém, né? No sentido de ir para cima, de tentar ganhar. Então ela vai para dentro mesmo. Então é mais um nome aí fortíssimo ao título e ao pódio olímpico, né? Junto com a Odete, a gente tem alguns outros nomes aí muito fortes, né? Assim como Odete, como AB, a gente tem a Giles, da Grã-Bretanha, e a gente tem também a Keodiorova, do Uzbequistão, que são 2 grandes nomes. Keodiorova hoje é a número 1 do mundo. E o mais interessante é que a Keodiorova nunca lutou com a AB. Então o mundo todo quer ver essa luta. Apesar da AB já ter ganhado de todo mundo que ganhou da Keodiorova, porém é uma luta de 2 desconhecidas, né? Elas não se conhecem dentro do Xiaojou. Então muita gente talvez tenha um pouquinho de esperança lá que a Keodiorova possa lutar bem com a AB, né? E a Giles é a Giles, né? Pô, já foi campeã da Europa, medalhou em Tóquio na última Olimpíada, então é um grande nome que pode chegar fortíssimo nessa categoria. E o nome mais em ascensão, fora esses nomes que vêm lutando muito em todas as competições, é a Ariane Toro, né? A espanhola vem fazendo grandes combates
E eu esqueci da Krasniqi também, que é a atual campeã europeia, né? A Krasniqi é a atual campeã europeia, atual campeã olímpica do 48, subiu de categoria, tá bem demais na divisão, então é favoritaça ao pódio e pode surpreender aí o mundo também se ganhar da AB, né? E aí, voltando para a Ariane Toro é uma grande atleta, é uma atleta que vem... Nos últimos 6 meses, ela medalhou em tudo que ela lutou, ganhando de grandes nomes da categoria. Então, a gente tem que ficar de olho nessa espanhola também, que ninguém nem cogitava durante os 4 anos de ciclo, ninguém cogitava de 3, né? Porque a Olimpíada foi em 2021, a última. Ninguém nem cogitava o nome dela. A briga lá na Espanha era entre Ana Pérez Box, que era vice-campeã do mundo, e a Xerife, né? E aí, em 6 meses, ela saiu ganhando e medalhando em tudo, ultrapassou as duas, tá numa fase incrível da carreira dela, da vida dela, então a gente tem que ficar de olho, porque ela pode surpreender aí nessa Olimpíada, hein? Agora a gente vai pro 73 quilos, gente. Vamos lá. 73 quilos. Tem 2 caras ali que, na minha opinião, dividem um leve favoritismo, né? Que é o Heidarov do Azerbaijão e o Soichi Hashimoto do Japão. Eles têm um leve favoritismo, ambos são campeão mundial, então acredito ali que eles têm um leve favoritismo, né? Junto com eles dois ali, um pouquinho mais embaixo, pelo momento, a gente tem o Nils Stamp, que também é campeão mundial, e o Lasha Shavdatuashvili, que é uma lenda do judô, né? O cara já ganhou tudo que podia ganhar, já é campeão europeu, campeão mundial, campeão olímpico, foi vice-campeão olímpico na última Olimpíada. Na verdade, ele tem uma medalha de cada cor olímpica, né? Uma de ouro, uma de prata e uma de bronze, e vem atrás da sua 4ª medalha olímpica. Então, ali, um pouquinho atrás deles dois, a gente pode botar Lasha Shavdatuashvili e Nils Stamp. E correndo também atrás dessa medalha, a gente pode botar aí mais 2 nomes, né? Que é o Manuel Lombardo e o Daniel Carguini, que é o nosso brasileiro. Eles vão cair ali na mesma chave, na mesma pool, né? Então, um dos dois passando, provavelmente faz semifinal ali com o Heidarov, não sei, e pode conseguir uma medalha, né? Então, esses 6 nomes, na minha opinião, são os grandes 6 nomes aí dessa divisão, né? Daniel Carguini, Nils Stamp, Lasha Shavdatuashvili, Soichi Hashimoto e o Heidarov. A gente tem também o Yudushev, né, que foi campeão asiático. O Akadov terminou na frente dele lá no Uzbequistão, mas foi uma diferença muito pouca de pontos. Porém, ele ganhar do Hashimoto, a final do asiático, deve ter pesado muito lá. Porque, tipo assim, vamos levar o Akadov, que não ganha dos tops do mundo, mas tá na frente no ranking mundial, poucos pontos do Yudushev, ou vamos levar o Yudushev, que foi campeão asiático, que ganhou do Hashimoto, que pode chegar lá e ganhar dos grandes nomes, já ganhou de grandes nomes da categoria. Aí eu acho que pesou um pouquinho, e o Yudushev também é um cara que a gente tem que ficar de olho nessa categoria. Mas esses são os grandes nomes, né? E aí, um dos caras que também podia ser favorito, mas não vai estar, ele foi cortado. A gente não sabe se ele foi pego no doping, se ele se machucou, ninguém sabe ainda o que aconteceu com ele. É o Tsen Oti, né? Que também é campeão mundial, mongol, mas ele foi cortado. Lá é muito difícil da gente saber o que rola lá pela Mongólia. Então, quem vai é o Batzaya. O Tsen Oti vai ficar de fora desses Jogos Olímpicos, né? Ele foi cortado, ninguém sabe ainda qual a motivação para ele estar de fora. E o Batzaya entra aí para substituir o campeão mundial da Mongólia, Tsen Oti, no 73 quilos. É um desfalque grande aí para a equipe da Mongólia, né? Mas é isso. Vamos agora para os 57 quilos, né? Os 57 quilos é uma categoria que não tem uma grande favorita, na minha opinião. Na minha opinião, tem 4 grandes favoritas, né? Que é a Funakubo, Yadeguchi, Rafaela e Mimiru. São 4 grandes favoritas. A Funakubo é a única dessas 4 que não foi campeã mundial.
Porém, ela sempre luta muito bem com todo mundo, né? Ela sempre ganha, perde, mas sempre ganha de todo mundo. Então, esses 4 nomes, para mim, na minha opinião, são os grandes favoritos dos 57 quilos. Existem vários nomes nessa categoria que podem também tirar uma dessas do pódio ou até mesmo ser campeã olímpica, né? Uma delas é a Cicique Leoni, da França. Vai estar lutando dentro de casa. Foi vice-campeã olímpica lá em Tóquio. Então é um grande nome também que pode chegar e bagunçar tudo. Nora Diakova, que é a atual campeã olímpica. A gente não pode nunca deixar um campeão olímpico de fora, né? Então acredito que ela também pode... eu não vou botar ela nesse primeiro pedestal, porque a gente tem que pensar nos últimos 4 anos. Se a gente for pensar há 7 anos atrás, aí eu acho que não fica tão legal. Mas pensando nos últimos 4 anos, ela não vai estar entre essas 4 que eu acabei de falar. Mas ela é campeã olímpica. A gente não pode duvidar de uma campeã olímpica, né? A gente tem Liparteliani também, que é muito perigosa. Faz um estilo de judô que ela pode cair e pode jogar todo mundo, né? Assim como a Nelson Levy de Israel. Liparteliani e Nelson Levy são... Liparteliani da Geórgia e a Nelson Levy de Israel são 2 nomes que vêm para a Olimpíada com um estilo de judô que elas podem... São lutas que não demoram tanto, né? Ou elas derrubam, ou elas caem ali. E aí é um estilo de judô que, se no dia der tudo certo, elas podem ser campeã olímpica jogando todo mundo de pom, como elas podem cair na primeira rodada, né? A gente tem também Daria Bilodid, que, é campeã mundial. Ah, mas foi no 48. Não importa. No 57, ela vem lutando bem, ela vem ganhando de grandes nomes, então é outro nome forte nessa categoria, né? A gente não pode deixar a Daria Bilodid de fora, a ucraniana, né? No 81 quilos, a gente tem um leve favoritismo do Grigalashvili, né? Por tudo que ele fez nos últimos tempos, a gente não pode deixar esse cara de fora. É um cara que... ele foi campeão mundial várias vezes e com performance ali que não tem como não botar ele um pouquinho na frente. Vários atletas já ganharam dele, né? Como o nosso brasileiro Schmidt, como o KC, teve vários. Porém, o cara tem um pouquinho de favoritismo. Por tudo que ele fez, não tem como não botar ele como o favorito do 81 quilos. Porém, tem grandes nomes. Esse peso, na minha opinião, é um dos que tem mais atletas ali que podem... ser campeões, que são muito bons, muito fortes. E aí eu acredito que vem ali junto com o Grigalashvili o KC, pela constância do KC. O KC dificilmente vai perder uma luta, os primeiros rounds que não são tão fortes, né? Ele consegue impor ali um ritmo de judô que só ele faz. E o Takanori Nagase, né, o japonês, que é o atual campeão olímpico, já foi campeão mundial, então é um cara perigosíssimo, tá treinando na Europa, saiu de casa, saiu da sua zona de conforto, foi buscar melhorar, entender melhor o jogo dos europeus, que para eles são os seus principais adversários. Então o Takanori Nagase também entra ali junto com o Grigalashvili. E aí tem 2 nomes que já ganharam de todos esses caras que eu falei, desses 3 caras que eu falei, que se tiver no dia, podem ser campeões olímpicos ou medalhistas, que é o nosso brasileiro Guilherme Schmidt e o Lee Yong-hwan da Coreia do Sul. São 2 grandes nomes desse peso que podem ir mal, mas podem ser campeões olímpicos. Então, tudo pode acontecer com esses 2 caras lá no dia, né? Eles podem... A gente torce para que o Schmidt vá nas suas melhores formas, assim como foi em Antalya, assim como foi em grandes momentos que ele já teve. Mas são 2 grandes nomes. Aí a gente pode juntar também Gautier, Albayrak, Makhmabekov, Alpha Diallo, Boltaboev, Dewitt, Tikaev, que são grandes nomes que já ganharam desses caras, João Fernando, que já ganharam desses caras e que também podem estar lá. Então a gente não pode descartar nenhum desses caras, que são grandiosíssimos atletas. Sajimuk também. Então é um peso que embaralha tudo. É um peso que na primeira rodada a gente já pode ter uma luta ali que defina como se fosse uma final olímpica. Então vai ser de tirar o fôlego
do primeiro round até a grande final. Agora a gente vai para os 63 quilos, né? Há um ano atrás, a Clarice era grandiosíssima favorita. Hoje, ela ainda continua sendo favorita, mas não como a AB, por exemplo, como a AB, né? Ela continua sendo favorita. Por quê? A Clarice, no último ano, acabou perdendo muitas lutas para atletas que estarão nos Jogos Olímpicos, né? Por exemplo, a Faz Liu, do Kosovo, que ganhou 2 vezes dela em 6 meses. Então, é difícil de dar esse favoritismo total. Ela é favorita, tem um leve favoritismo, é a grande favorita, mas não é a absoluta favorita a ganhar, mas é a favorita. Clarice Abigamenu, uma das maiores atletas de todos os tempos do judô mundial, é a favorita dos 63 quilos, porém, não vem numa fase como ela para Tóquio. Tóquio, ela era a grandiosíssima favorita, agora ela só tem um leve favoritismo. E aí, junto com a Clarice, a gente pode falar é um peso que tem muita gente boa de verdade que pode chegar, né? A gente tem a Buchamol Pinat, do Canadá, a gente tem a Faz Liu, do Kosovo, a gente tem a Van Lieshout, que é a atual campeã mundial, que para mim essa menina é um fenômeno, né? Ela foi bicampeã mundial júnior e agora tá dando show nesse peso. A gente tem Miku Takaishi, do Japão, que a gente não pode deixar de fora, ganhou da Clarice também ultimamente. A gente tem Andrea Lesk, da Eslovênia. A gente tem Lucy Henschel, da Grã-Bretanha. A gente tem a Hacker, da Austrália, que também ganhou da Clarice ultimamente. Essas atletas, elas podem chegar, sim, como fortes candidatas ao pódio e tentando destronar a francesa Clarice Abigamenu. E são esses os grandes nomes, né, do 63 quilos que podem chegar e fazer uma grande competição e ser campeãs ou medalhistas. Agora a gente vai para o 90. Cara, o 90 quilos, talvez a gente divida ali entre os dois melhores ali, o Lasha Bekauri da Geórgia e o Sanshiro Mural do Japão. Porém, o Lasha tem um quezinho a mais, né? Se a gente for analisar, o maior adversário do Lasha aí nesse ciclo era o Luka Matsurazi, que foi pego no doping e acabou ficando de fora aí dessa briga interna entre eles dois, dessa batalha interna pela vaga olímpica. E aí o Lasha Bekauri acaba se tornando ali o grande favorito, o atual campeão olímpico, né? Um cara que ainda continua em ascensão. Se ganhar essa Olimpíada, é o bicampeonato olímpico, novinho ainda, não tem nem 25 anos ainda. Então, é um cara aí que pode botar o nome dele na grande história aí da Geórgia como o maior judoca, né? Então, que hoje é o Lasha Shavdatoashvili dos 73 quilos. E ele vem em busca do seu bicampeonato olímpico, tentando entrar nessa disputa, né? E aí, quem quer estragar a festa desses dois caras é muita gente. A gente tem Morales, Parlat, a gente tem Maidov, a gente tem Bobonov, né? A gente tem os Gank da Turquia, tem o Noel da Holanda, que o cara foi campeão mundial dentro do Japão, então a gente não pode nunca deixar um cara desse de fora aí dos favoritos, né? O Morales da Cuba, como eu falei no começo, vou falar o país para a gente acabar se familiarizando melhor com os caras, né? Majdov da Sérvia, Bobonov do Uzbequistão, Zigank da Turquia, Parlat da Itália. E a gente tem, cara, o Ragiev. O Ragiev foi, assim, uma das convocações que eu mais me surpreendi dessa Olimpíada, porque o Fatiev ficou os 4 anos na frente nessa corrida olímpica. Porém, nos últimos meses, o Ragiev ele foi campeão europeu e ele jogou o Lasha Bekauri de Ippon, né? E aí, por mais que ele esteja atrás no ranking mundial do Fatiev, o Azerbaijão preferiu levar o Ragiev. Acho que por esse motivo, né? Então, eu acredito que o Ragiev entra aí também como um dos favoritos, né?
Porém, foi uma convocação que eu fiquei muito surpreso, né? Mas normalmente o 90 vai ser isso mesmo. São esses os grandes nomes aí que brigarão pelo título ou por vaga no pódio, né? Segundo ou terceiro. Os 70 quilos não tem um nome assim, a grande favorita, né? Mas tem grandes favoritas. É tipo isso. Não tem um nome sobre todos os outros nomes, porém tem os grandes nomes que brigarão por vaga no pódio e decidirá quem vai ser a campeã olímpica, né? A gente começa pela croata Bárbara Matic, né? Que é bicampeã mundial, que faz ultimata para os dois lados, né? Ali, ultimata, Makikomi, CO, e ela faz tudo para os dois lados. É incrível ver essa croata lutando. Ela é uma das favoritas, né? A outra favorita é a japonesa Sakine Zoe, é outra grande favorita. A gente tem também aí a Mary Garrier, que foi campeã mundial também, vai estar lutando dentro de casa, a francesa, é outra grande favorita. A gente tem a Mirja Butkeraert da Alemanha, que é outra atleta extraordinária que vem para brigar pelo título. A gente tem a Tsunoda da Espanha, a japonesa, filha de japonesa que nasceu na Espanha, né? Que luta pela Espanha, é outra grande favorita, campeã mundial júnior, vem lutando muito, tá em ascensão, né? Essa espanhola. A gente tem a Van Dijk, a holandesa que dominou aí o ranking mundial aí durante anos, também chega muito forte aí para brigar por esse ouro. Então acredito que são esses os nomes que pode ser campeã olímpica nos 70 quilos. São muitos nomes, não tem a grande favorita, porque todo mundo ali divide ali sempre o ouro. Essas que eu falei sempre estão ali em primeiro, segundo, sempre estão conseguindo ali os títulos, né? Então acredito que essas são as grandes favoritas dos 70 quilos. Agora a gente vai pro 100 quilos, né? Os 100 quilos eu também dividiria ali o favoritismo entre o Aaron Wolf e o Sulamanides, né? Da mesma forma do 90 quilos que tem o Lasha Bekauri e o Mural, um japonês e um georgiano, no 100 quilos eu dividiria ali, na minha opinião, o Aaron Wolf, o japonês, e o georgiano Sulamanides como os dois grandes favoritos aí dessa divisão, né? O Aaron Wolf é o atual campeão olímpico, porém ele viveu uma péssima fase, parecia estar fora de forma. E agora, nos últimos 6 meses, o cara retomou a forma física dele, reconquistou a confiança dele de volta, saiu jogando todo mundo de pom, pegou a vaga olímpica de novo, que foi a última vaga olímpica do Japão, e vem como um dos grandes favoritos. É difícil alguém ganhar do Aaron Wolf com ele em forma. Se ele estiver em forma lá na França, vai ser muito difícil alguém tirar esse título desse cara, do nipo-americano, né? O Aaron Wolf, que tem o pai aí americano, mas nasceu e se criou no Japão. E o Sulamanides, eu acho que é o cara mais constante da categoria, né? Que vem ganhando de todo mundo, que pelas performances eu também botaria ele ali. Já ganhou do Aaron Wolf, não na fase boa do Aaron Wolf, mas já ganhou, então eu acredito que ele vem como o grande favorito, né? E aí os grandes nomes que pode destronar esses caras é o Turuboyev, que é campeão mundial também. O cara tem 2 metros de altura, um uzbek muito forte. A gente tem o Elnarras, que é o canadense, muito forte também. A gente tem o Koitsoyev, que é o atual campeão mundial do Azerbaijão. A gente tem Jorge Fonseca, que é bicampeão mundial. O cara é uma bomba de daipon, então é um cara que ele pode perder para muita gente, mas pode ganhar de qualquer um. Então, dependendo aí do chaveamento e do dia, ele pode surpreender, né? A gente tem o Sherazadishvili, que é bicampeão mundial do 90 quilos, subiu muito bem de categoria, é outro grande nome. Então, acredito que esses 5 caras, esses 5 atletas vão brigar por vaga no pódio, e esses 2 são os grandes favoritos. Então, esses 7 nomes são os grandes caras que podem chegar aí na Olimpíada
e conquistar o título olímpico ou o pódio olímpico. Agora, nos 78 quilos, né? Os 78 quilos, a gente tem Alice Belandi, Ana Maria Wagner, Mayra Aguiar, Malongar como as 4 grandes favoritas. Para mim, esse é o pódio dos 78 quilos, na minha opinião. Quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro, a gente não sabe. Até porque a nossa brasileira não é cabeça de chave, então vai depender muito de onde ela vai cair. Porque ela luta muito bem com algumas e luta mais... Por exemplo, com a Belandi, ela acabou lutando 3 vezes e perdendo as 3 vezes. Então, ela não... Depende muito de onde a Mayra vai cair, né? Onde a Mayra cair é o que importa. Porém, essas são as 4 favoritas, né? E a gente tem aí a Rika Takayama, que pode chegar e tirar o lugar de uma dessas 4 do pódio também, a japonesa, né? Mas essas 4 são, na minha opinião, é o pódio da Olimpíada, né? Porém, a japonesa pode tirar uma delas do pódio ou até mesmo ser campeã olímpica ali num dia mágico. Agora a gente vai para o mais de 100 quilos. Mais de 100 quilos, enquanto o Ted lutar, na minha opinião, ele é o grande favorito a ser campeão, né? Então, acho que esse começo já fala tudo, que o Ted é o Ted Riner da França é o grande favorito ao título olímpico. Porém, tem muita gente que pode destronar o francês, né? Um deles é o Kripalek da República Tcheca. Kripalek pode destronar Ted Riner. Kripalek é campeão europeu, mundial e olímpico em 2 divisões diferentes. Então a gente não pode esquecer nunca que esse cara pode fazer tudo. No dia olímpico ele pode fazer tudo, né? Juntamente com o Kripalek, a gente tem Andy Granda, da Cuba, que é campeão mundial também. A gente tem Guranto Chivili, da Geórgia, que é campeão mundial também. A gente tem o Kim, que é o atual campeão mundial da Coreia. A gente tem muita gente que pode, né? E o Saito, né? Que fez aquele jogo de xadrez todo com o Ted. No final não serviu de nada, porque o Tazoev não vai poder lutar pela punição da Rússia. Mas o Saito entra também como um dos favoritos aí a destronar o Riner, que não é o campeão olímpico atual. O campeão olímpico atual é o Kripalek, mas ele sempre será o favorito. Por tudo, né? Pelas performances, pelos resultados, por tudo que a gente... se a gente for fazer um scout do mais de 100, o Riner sempre será o grande favorito, o francês Ted Riner. No mais de 78 quilos, a gente tem 2 atletas ali favoritas, né? A Romaine Dicot, da França, por estar lutando dentro de casa, várias vezes campeã mundial. E apesar da má fase, a Akira Sone, né, que é 4 vezes campeã mundial e atual campeã olímpica. Então, acredito que essas 2 são as grandes favoritas aí ao título olímpico, né? Quem pode tirar uma delas ou pegar as outras medalhas que sobrar é a nossa brasileira Beatriz Souza, né? A gente tem também a Kim, da Coreia do Sul, que sempre está nas cabeças, sempre está ganhando das demais. A gente tem também Idalis Ortiz, que é uma lenda, campeã olímpica, campeã mundial. Acredito que se a Idalis Ortiz fosse campeã olímpica nessa Olimpíada, ela se tornaria a maior de todos os tempos. Mas ela não vive uma grande fase, mas a gente não pode deixar o nome dela de fora por tudo que ela já fez no judô, a cubana Idalis Ortiz, né? A gente tem também a filha do técnico de Israel, a Heshko, que já ganhou de grandes nomes da categoria, já ganhou de quase todas, então é outra que pode chegar, que faz ali um judô por baixo, CO e Sodê para os 2 lados, também pode chegar a israelense Heshko. A gente tem a Xu da China, que fez ali uma corrida olímpica frenética contra a Su, também pode chegar, né? É um grande nome da categoria, então a chinesa também pode destronar uma dessas 2 ou até mesmo chegar ali numa eventual medalha, né? E a gente tem também 2 nomes que eu colocaria porque vive uma grande fase e porque são atletas perigosíssimas que, na minha opinião, podem chegar muito bem nessa Olimpíada, que é a luso-brasileira
Rochelle Nunes, né? Atleta aí, Rochelle lá, gaúcha Rochelle, que hoje representa o Portugal, né? Então, que vai lutar pelo Portugal, Rochelle Nunes, e a italiana Tavano. Eu acredito que esses dois nomes irão brigar por vaga no pódio também. E podem surpreender aí, chocar o mundo e trazer uma medalha para o seu país e para a sua história, né? Então, é isso, galerinha. A gente falou aqui de todas as categorias. Agora, vamos tomar um café, né? E vamos falar agora um pouco do por equipes, da punição da Rússia e, para terminar, da nossa seleção brasileira. Vamos ser um pouco mais breve e é isso. Vamos começar falando do por equipes, né? O por equipes, os dois grandes favoritos a chegar na final, acredito que dificilmente, não vou botar que é impossível, mas dificilmente alguém ganhe desses dois países, que é a França de um lado e o Japão do outro. Dificilmente alguém ganhe dos dois. Eles provavelmente farão a final, né? O Japão ganhou perdeu para a França lá em Tóquio, no Budokan. Ficou conhecido aí como Budokanaço, né? Que foi um verdadeiro desastre para o Japão perder a medalha dentro de casa e virou uma verdadeira glória para a França ser campeã olímpica dentro do Japão. Então foi algo, acho que um dos maiores feitos da história do judô mundial, foi aquele ouro francês dentro da casa dos japoneses. Então eles devem reeditar essa grande final e o Japão vai vir para querer devolver agora esse feito dentro da França, ser campeão olímpico por equipes dentro da França. Então são os dois grandes nomes a serem a fazer essa grande final, né? E aí, na minha opinião, os países que brigarão por medalhas ali é a Coreia do Sul, a Geórgia, Coreia do Sul e o Uzbequistão. Na minha opinião, esses três países brigarão ali. Eu botaria também a Alemanha. A Alemanha vai vir forte também. Então, acredito que esses 4 países brigarão por medalha na Olimpíada, junto com a França e o Japão. A França e o Japão, grandes favoritos. E esses 4 países ali brigarão ali pelo bronze, né? Na minha opinião. Agora a gente vai falar sobre a punição da Rússia, né? Como eu falei aqui para vocês, eu fiz alguns scouts e não botei ali, né, os russos. A gente tinha ali o Chopanov no 66, que tirou o Abuladze, que poderia fazer uma boa competição. Já falei também do Abdulaev lá, que pra gente que é apaixonado pelo Neuasa, que gosta do Neuasa, é difícil ver o Abdulaev de fora, né? Porque a gente gosta muito e o cara era um showman, um show à parte no Neuasa, mas infelizmente vai ficar de fora da Olimpíada, não tem jeito. A punição deles voltou, né? Até porque eles estavam... a Rússia estava sob investigação do COI, né? O COI estava fazendo uma investigação para ver quem tinha envolvimento com a guerra, como é que estava essa situação toda, e liberou os russos para lutar nos últimos meses pela bandeira neutra, né? Mas a investigação continuou. E aí, agora, faltando alguns dias para as Olimpíadas, acho que um mês, mais ou menos, a investigação foi concluída. E aí só 4 atletas da Rússia ficaram disponíveis para lutar. Só que a Rússia não quis que esses atletas lutassem, né? Até porque para eles não faria sentido, eles iam com a equipe quase completa e só com 4. Para eles era humilhante, eles não concordaram com essa decisão, então preferiram não ir com ninguém. Então eu queria muito ver o Arbuzov no 81 quilos, ele deu um show no último Mundial, ele vinha como ele seria um dos grandes favoritos também, né?
Queria muito ver o Igor no 90 quilos, que era também um dos grandes favoritos. Os dois melhores atletas ultimamente no 100 quilos era o Adamian e o Matvei Kanikovsky, que são dois russos também, que estarão de fora. Na minha opinião, o Kanikovsky era o grande favorito dos 100 quilos, porém está de fora. No mais de 100 quilos, a gente perde aí Bachaev, Tamerlan Bachaev e Inal Tazoev, que Tazoev era... Cara, dava até para botar ele como o grande favorito junto com o Ted Riner, né? Os caras acabaram fazendo um jogo de xadrez aí nos últimos meses, tudo para não enfrentar o russo. E aí, no final de tudo, nenhum dos dois vai, né? Então, principalmente no masculino, a Olimpíada se enfraquece muito sem os atletas da Rússia e provavelmente aí sobrará mais medalhas aí para os outros países. Então, basicamente é isso, né? Sobre esse assunto um pouco delicado, muita gente concorda, muita gente discorda, muita gente fala que tem outros países que estão em guerra que deveriam ficar de fora também. É um assunto muito delicado, divide várias opiniões, né? Mas o que a gente tem para dizer para vocês aqui é o fato, né? É o ocorrido. E o ocorrido é esse. A Rússia está punida pelo COI, não é pela FIGE, é pelo COI. O COI não permitiu que os caras lutassem. E os caras não vão lutar. Não só os caras, mas as mulheres também não participarão dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. E agora a gente vai falar da seleção brasileira, né? A gente começa aí falando do Michel Augusto, né? Michel Augusto que vem aí fazendo aí uma grande preparação, né? Quem tá acompanhando esse cara aí sabe que ele tá se preparando muito para esses Jogos Olímpicos, né? Ele que vem aí da metodologia Isao Kano, lá do Japão, que aí é uma linhagem que do Isao Kano passa pro seu discípulo ali, o Chihiro Makakeba, que é um grande nome, que criou Thiago Camilo, Trombini e dentre outros, que foi professor do Michel, que foi professor do Alexandre Lee, que hoje é o professor do Michel. Então eles vêm nessa metodologia, que é uma metodologia de treinos insanos, e ninguém pode falar que dá errado, até porque se você for ver na prática o tanto de medalha olímpica que foi conseguida por esse grupo aí que eu acabei de falar. Então o Michel vem treinando demais, é um grande nome aí, não tem como na teoria botar entre os favoritos, porém a gente torce muito. Olimpíada é um dia, tudo pode acontecer, que o Michel acorde no dia e faça acontecer, né? No 48 quilos, Natasha Ferreira. Natasha Ferreira é uma atleta do Paraná, vem se preparando muito também. Como eu falei, na teoria a gente não pode botar entre as favoritas, mas é um grande nome. Ela pode também acordar no dia lá e fazer a mágica olímpica, né? Que os deuses do Olimpo estejam do nosso lado, né? Estejam do lado da Natasha também, de todos os outros brasileiros, né? O Kitadai, quando medalhou lá em Londres, ele não era favorito. A Sara Menezes, quando foi campeã olímpica, ela não era favorita nem ao pódio, né? Se a gente for pegar lá os nomes, tinha a cubana, tinha a romena, tinha a húngara e tinha a japonesa. Essas quatro eram as quatro que eram cotadas a estar no pódio, e a Sara foi lá e foi campeã olímpica. Então, no dia olímpico, tudo pode acontecer. No 52, a gente tem a Larissa, que já ganhou da Giles, que já ganhou da Keidi Orova, e que fez grandes lutas aí contra a Amandine Bouchard. Então, se no dia tudo der certo, a gente pode ver aí também uma Larissa Pimenta num pódio olímpico também, né? Como eu falei, tudo pode acontecer. Os 57 quilos, como eu falei lá, eu vou pular, que é a Rafaela. A Rafaela é uma das favoritas.
No 73 eu também vou pular, porque o Carguini entrou lá naquele grupo de favoritos. Nos 63 quilos, a gente tem a nossa medalhista olímpica, Kathleen Quadros, que também, quando ela medalhou na Olimpíada lá em Pequim, ela não era favorita ao pódio e ela conseguiu fazer a mágica olímpica acontecer. E agora ela vem de novo para fazer história mais uma vez. Então a gente precisa acreditar que pode dar certo para a nossa brasileira Kathleen Quadros aí nesses Jogos Olímpicos de Paris, né? No 81 quilos, o Guilherme Schmidt também entra nesse seleto grupo de favoritos aí, na teoria, né? Então a gente vai pular. Nos 70 quilos a gente não tem ninguém, né? A gente não conseguimos classificar nenhuma atleta. No 90 quilos a gente tem o Rafa, que é um fenômeno de judô. Pela dificuldade do peso, o Rafa acaba não entrando no seleto grupo dos favoritos. Porém, é o Rafael Macedo, é o cara do Ippon, é o cara que pode jogar qualquer um de Ippon. Então, que tudo dê certo pro Rafa e que ele consiga também ir bem, né? Nos 66 quilos, que eu acabei pulando, a gente tem o William, que pela dificuldade do peso também, o William não entra entre na teoria, mas o William é um cara que nos últimos 6 meses ele mostrou que quem quiser ganhar do William na Olimpíada vai ter que suar sangue, porque o William vem para essa Olimpíada e eu vou dizer para vocês, é um cara que cada luta dele vai ser muito emocionante, porque vamos torcer muito para que tudo dê certo, porque os deuses do Olimpo estejam aí do lado do nosso brasileiro William Lima também, que vem, não na teoria, mas que na prática esse cara possa fazer acontecer, como ele vem fazendo acontecer aí em todas as suas últimas Olimpíadas, né? No 100 kg, apesar do Iguape estar em ascensão, também pela dificuldade do peso, ele não entra nesse seleto grupo. Porém, o Iguape vem se preparando muito bem. É um cara que eu acredito que não vai sentir a pressão de entrar no tablado lá da Olimpíada e que tudo dê certo pro Leonardo Gonçalves aí de Iguape para o mundo. No 78 e no mais de 78 eu vou pular, porque como eu falei lá nos scouts, elas estão como favoritas, né? Então a gente tem que pular, não vamos repetir a mesma coisa. E no mais de 100 quilos a gente tem aí o nosso Rafael Silva, que já conseguiu 2 medalhas olímpicas, várias medalhas mundiais. Então a gente não pode esquecer do Baby, porque ele é uma lenda, ele merece todo o nosso respeito. Teoricamente ele não entra aí nesse seleto grupo aí, mas que tudo dê certo pro Baby, que ele possa fazer acontecer também, assim como os outros atletas que não estão como os favoritos. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso programa olímpico, com prévias de todos os pesos. Quem gostou aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, ajuda a gente, deixa o joinha pra gente tá conseguindo crescer aí e tá fomentando aí muito judô aqui pela internet, nas competições. Aguardo vocês aí nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Espero todo mundo aí, vem com a gente, torcendo pelo Brasil, que todos os brasileiros que não estejam nesse scout técnico contrarie as estatísticas, né? E entre para trazer essa medalha e a gente fazer o nosso judô brasileiro. Brasil, o país do judô. Valeu!